Oi pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa segunda semana de aula, né? Agora a gente vai falar de limites e sequências e eu vou quebrar a aula dessa semana em mais de uma parte, para não ser um vídeo tão longo e aí vocês conseguem se organizar melhor se vocês quiserem rever uma parte, tá? Então essa primeira parte eu vou começar com limites de sequências. Na verdade, eu vou começar, né? A seção 2.2 do livro é sobre limites de sequências. E o nosso livro-texto ele começa já direto no limite de uma sequência, né? Falar de sequências convergentes. Eu vou, nesse primeiro momento aqui, dar uma revisadinha o que é uma sequência, sequência limitada, tá? Então, só para retornar um pouquinho o conteúdo, para fazer uma revisãozinha antes, para daí a gente colocar exatamente os termos que a gente quer trabalhar. Bacana? Legal. Vamos lá, começo definindo o que é uma sequência, né? Então, uma sequência de números reais a gente pode ver como sendo uma função, e essa função, o nosso domínio é o conjunto dos números naturais. Então, é uma função x que vai dos naturais nos reais, né? O contradomínio é o conjunto dos números reais, que associa a cada número real, a cada número natural, um número real, e a notação que a gente usa, né, seria a imagem dessa xn é um x índice n, né? Então, sempre que a gente falar de sequência, a gente não usa a notação usual de função, que é falar que é x de um n ou f de um n, né? Aqui a gente fala sempre de índice, né? Então, x índice n. Né? Esse xn é o enésimo termo da sequência, ou termo geral, que é o que dá a lei para a nossa função. Algumas notações para sequências, né? Então, a gente pode escrever entre parênteses, tem que tomar cuidado que tem que ser entre parênteses, tá? Que é a anotação. E escrever explicitamente quem é o x1, quem é o x2, às vezes o x3 e reticências, tá? Lembrando que a nossa sequência, como o domínio é o conjunto dos números naturais, ela é infinita, né? Então, ela é uma sequência infinita. Eu vou ter imagens para todos os números naturais. Uma outra maneira de escrever de uma forma mais reduzida é o xn, daí fora do parênteses n pertencente aos naturais, ou quando não tiver problema de confusão, não tiver nenhuma ambiguidade aqui, a gente escreve xn simplesmente para facilitar a nossa anotação. Bacana? E aí a gente vai agora ver alguns exemplos de sequência só para situar. Eu sei que vocês sabem, né? Mas para a gente colocar aqui algumas sequências aqui então. Então, aqui eu estou dando quem que é o termo geral, e aí a gente vai ver quem que é essa sequência. Então, se o nosso xn é 1 sobre n, né, que é uma sequência bem importante, sempre vista, quem que é a nossa sequência daqui? Bom, então, nossa sequência é, quando n for 1, a gente tem imagem 1. Quando n for 2, a gente tem 1 meio. Quando n for 3, a gente tem 1 terço. Depois, 1 quarto, e assim sucessivamente. Então, a gente coloca reticências. Às vezes, usualmente, a gente escreve ainda quem que é o nosso termo geral. E a gente tem a nossa sequência aqui explicitamente. Tá? Um próximo exemplo, né, que daí já é uma sequência um pouquinho mais, um termo geral um pouquinho mais elaborado, né? Ele é um menos 1 a n sobre n. Bom, então aqui, ele é, né, se a gente for ver o exemplo A, ele é basicamente aquele 1 sobre n, só que daí agora a gente tem essa variação do menos 1 na n. Essa variação é importante porque ela vai aparecer várias vezes e ela é importante para representar algumas coisas para a gente. Bom, então vamos lá, mesma coisa. Se o meu n for 1, então agora eu tenho menos 1 elevado a n, então isso é negativo. Então, vou ter menos 1. Se o meu n for 2, então menos 1 ao quadrado fica positivo, então eu vou ter meio. Quando n for 3, é ímpar, então vai ficar menos 1 terço. N4 par, 1 quarto. E por aí eu vou alternando sinais positivos e negativos na minha sequência. Lembrando, continua aqui e fecha aqui. Bacana? O próximo exemplo eu trago de uma sequência que é xn igual a raiz de 2. Bom, o que está acontecendo aqui? Não importa quem que é o meu valor de n, o meu valor de xn é sempre raiz de 2. Então, x1 é raiz de 2, x2 é raiz de 2, x3 é raiz de 2 e por aí vai, sempre sendo raiz de 2, tá? Então, o que acontece com essa sequência daqui? Isso daqui é uma sequência constante, né? Sequência constante, onde a imagem é sempre o mesmo valor. A mesma ideia de função, né? Quando a gente tem uma função constante, a gente tem que ela assumir o mesmo valor para todos os valores do domínio,
ok? Bom, o próximo exemplo é xn igual a n mais 1 sobre n, tá? Então, aqui, de novo, só para colocar. Então, se o meu n for 1, a gente tem 1 mais 1, então a gente tem 2. Se o meu n for 2, a gente tem 2 mais 1 meio, então a gente tem o nosso 5 meios. Se o n for 3, a gente tem 3 mais 1 terço, ou seja, a gente tem 10 terços, e assim sucessivamente, né? Aqui, se a gente quiser ver um pouquinho mais simples essa daqui, para facilitar um pouquinho as contas, né? A gente tira o mini múltiplo comum, então a gente tem que isso é o termo geral, né? A gente pode escrever de uma maneira mais simplificada, como n ao quadrado mais 1 sobre n. A gente vai ver para frente que essa maneira simplificada ajuda em algumas situações, mas complica em algumas outras, tá? E termino com um último exemplo que parece que tem uma cara meio feia, né? O meu termo geral é o seno ao quadrado de n π meios, tá? Mas aí o que acontece aqui? Vamos ver ali o que está acontecendo. Quando o meu n for 1, eu tenho seno... Assim, primeiro vamos observar aqui que como o nosso seno está elevado ao quadrado, então isso aqui sempre vai ser positivo, né? Então eu vou pegar seno de alguma coisa e elevar ao quadrado. Então mesmo que o seno fosse negativo, quando eu elevar ao quadrado vai ser positivo. Então vai ser sempre maior ou igual do que zero. Então se o meu n for 1, eu tenho seno de π meios, que é 1, portanto positivo. 1 ao quadrado é 1. Se o meu n for 2, observa que aqui meu n2 simplifica com esse aqui, então fico com seno de π. Bom, o meu seno de π é 0. 0 ao quadrado continua sendo 0. Quando o meu n for 3, eu tenho aqui 3π meios. O seno de 3π meios é menos 1. Elevado ao quadrado, voltou a ser 1. Quando o meu n for 4, o 4 com 2 simplifica e ficou 2π. Né? Então, no 2π aqui, de novo, o meu seno é 0. Ao quadrado vai ser 0. Bom, será que esse padrão se repete? Né? Vamos observar que sim, né? Sempre que eu tiver aqui o meu n ímpar, ele não vai simplificar com esse denominador daqui. Né? Então, quando o meu n for ímpar, ele vai ser da forma... Vou colocar aqui, né? N ímpar, ele é da forma 2k menos 1. E se eu pegar 2k menos 1 e multiplicar por π meios, vou colocar uma setinha aqui, isso aqui vai dar, eu posso distribuir aqui, né? Então eu vou ficar com k π, correto? 2 com 2 simplifica, então fica kπ menos π meios, ok? Bom, então o que está acontecendo aqui? Lógico que eu quero calcular o seno desse cara daqui. Kπ é sempre meia volta, correto? Então eu sempre vou estar ou no zero ou no π, ou no zero ou no π. Se eu subtrair π meios, eu estou voltando 90 graus. Então, isso daqui sempre vai estar batendo ou num múltiplo de 90 ou num múltiplo de 270. Então, o seno dele vai ser 1 ou menos 1. Então, quando o meu n for ímpar, eu sempre vou ter a imagem sendo 1, correto? Agora, se o meu n for par, o que vai acontecer? Ele é da forma 2k. Se eu multiplicar por π meios, o 2 simplifica, eu vou simplesmente ficar com kπ. Bom, mas kπ é sempre meia volta. E o seno na meia volta, no zero ou no π, no 180 graus, né, é sempre zero. Então, para n par, eu sempre vou ter o seno zero, e quando elevado ao quadrado, continua sendo zero, tá? Então, aqui, a nossa... Aqui eu só vou colocar o reticências, não vou colocar o termo geral aqui. Ela é uma sequência que ou ela é 1 ou ela é 0. Ela vai ser 1 quando o n for ímpar, ela vai ser 0 quando o n for par. Bacana? Legal. Então, aqui, a gente define uma sequência como sendo limitada quando o conjunto dos termos é limitado, né? Ou seja, então a gente está voltando àquela definição de conjunto limitado que a gente viu na aula anterior, tá? Então, um conjunto era limitado se existiam A e B, números reais, agora nosso corpo é o conjunto dos números reais, né? Tais que todos os elementos do conjunto
estavam entre A e B, ou seja, né, o conjunto estava contido no intervalo que vai de A até B. Bom, como agora os meus elementos do conjunto são os termos da sequência, então xn está entre A e B para todo n pertencente aos números naturais, tá? E de maneira análoga a gente define quando uma sequência é limitada superiormente ou inferiormente, né? Se for limitada superiormente, a gente vai falar só desse valor B daqui, que é uma cota superior, né? Ou seja, ele vai ter cotas superiores. Se ele for limitado inferiormente, a gente vai falar somente desse A, né? No caso, se é limitado superiormente, ele está contido dentro do conjunto que vai de menos infinito até B, né? Então, se ela for limitada superiormente, a gente teria que ela vai ser limitada superiormente se xn estiver no conjunto que vai de menos infinito até um B, onde esse B, né, existe. E inferiormente, aqui a gente teria xn pertencente a um intervalo limitado inferiormente por um valor A, mas não limitado superiormente, né? Isso para todo n pertencente aos números naturais. Bom, eu deixo 2 exercícios aqui agora, né? Então, o primeiro exercício é para provar que uma sequência limitada, se e somente se existe um C tal que o módulo de xn é menor ou igual que C para todo n, né? E o exercício 2 é para vocês definirem sequências crescentes, decrescentes, não crescentes e não decrescentes e darem exemplos de cada uma delas, de cada um desses tipos, ok? Essas sequências, quando a gente fala de sequência crescente, decrescente, não crescente ou não decrescente, são sequências importantes para a gente porque são sequências monótonas, tá? Então, vocês dão uma pesquisadinha lá e respondem para mim, ok? Agora eu vou para o meu exemplo 2, na verdade eu vou retomar o exemplo 1 e vou perguntar quais dessas sequências do exemplo 1 são limitadas, ok? Então, retomei todas elas aqui e a gente quer ver se elas são limitadas ou não são limitadas, se são limitadas inferiormente ou só superiormente, tá? Eu vou deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho e vou fazer depois a resolução desse exemplo num vídeo auxiliar. Bacana? Ele vai aparecer como um link aqui no vídeo e também vai estar na descrição. Legal? Tentem fazer primeiro e depois vocês olhem a resolução, ok? Bom, e o exemplo 3 também para falar sobre sequência limitada, né? Então, eu apresento a sequência onde A é um número real maior do que 1 e considero a sequência que são as potências de A, né? A ao quadrado, A ao cubo e por aí vai, A elevado a N, tá? E a gente quer mostrar que ela é limitada inferiormente, mas não superiormente, ou seja, ela tem cotas inferiores, mas ela não tem cotas superiores. Bacana? E aí, se a gente retomar um pouquinho na aula passada, entendemos como essa nossa definição de limite fala de uma sequência limitada se o conjunto dos seus termos é limitado, então, ou seja, eu estou falando de um conjunto ser limitado ou não, e como a gente está no corpo dos números reais e a gente sabe que ele é completo, então, se uma sequência é limitada inferiormente, a gente já sabe que ela tem ínfimo. Se ela não é limitada superiormente, então ela não tem supremo, né? Então, isso vale para todos aqui. Então, aqui, isso daqui, né, garante que existe o ínfimo dessa sequência xn, né? E isso daqui não existe o sup dessa sequência xn, né? Onde eu estou pensando a sequência, na verdade eu vou colocar assim em parênteses, né? Xn, eu estou pensando que é o meu A elevado a n, né, para n pertencente aos naturais. Bacana? De novo, a resolução, eu quero que vocês pensem um pouquinho nisso daqui, não na questão do supremo e do ínfimo, mas do limitado inferiormente e superiormente, e daí, lógico, também pense, se não é limitado superiormente, a gente já sabe que não tem supremo, mas limitado inferiormente, quem seria o ínfimo dessa sequência? Tá? O mesmo para o exemplo 2, né? Tentem já pensar, ela é limitada inferiormente, então quem seria o ínfimo? É limitado superiormente, quem seria o supremo, né? Então, são exercícios legais, praticando o conceito de supremo e ínfimo também. A resolução desse exercício também vai estar num vídeo separado, que vai aparecer o link na descrição e está aparecendo ali em cima para vocês. Legal? Bacana. E eu parto agora para a definição de subsequência, tá? Subsequência nada mais é do que eu vou pegar uma sequência e vou pegar uma restrição dela a um subconjunto dos números
naturais ainda infinito, tá? Então, aqui, não vou pegar um conjunto finito, né? Não é uma restrição finita, é uma restrição ainda infinita. E a gente sabe, lá de quando a gente estuda os números naturais, que existem conjuntos infinitos ali dentro, existem infinitos conjuntos infinitos dentro, né? Eu posso pegar todos os números pares, é um conjunto infinito, todos os números ímpares, é um conjunto infinito, todos os múltiplos de 3 e por aí vai, né? Então, existem infinitos, subconjuntos infinitos dentro do conjunto dos números naturais, tá? Então, a minha subsequência é pegar uma restrição dessa função para um subconjunto infinito aqui, né? Então, daí a gente... E como o nosso conjunto dos números naturais é enumerável, né, a gente pode pegar esse subconjunto aqui e já colocar em ordem crescente os seus índices, né? Então, N1 menor do que N2, tararã, menor do que Ni. Né? Se o meu N1 fosse o conjunto dos pares, aqui eu teria o 2, o 4, o 6, o 8 e por aí vai, tá? Bom, e observa aqui, como esse N1 é infinito, então ele tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais. Lembrando lá de números e funções, né, quando a gente falou de cardinalidade, esse conjunto N1 é infinito e é um infinito enumerável, então ele tem a mesma cardinalidade dos números naturais, tá? E com isso, essa restrição daqui, né, a restrição de uma sequência continua sendo uma sequência, né? Eu posso olhar ela como uma nova sequência, tá? Essa questão de subsequência tem alguns resultados que são importantes para a gente trabalhando com ela. Bom, e a notação para a nossa subsequência, né? A gente usa notações bem parecidas com as de sequência, né? Então a gente pode escrever os termos, só que daí agora, lógico que aqui quando a gente tiver a sequência, a gente vai estar colocando os números aqui, tá? Aqui eu estou colocando em termos dos índices aqui. Outra forma é escrever x, n, k, com esse k pertencente ao conjunto dos números naturais, tá? Ou ainda xn, sem trocar esse índice aqui, mantendo n, mas aí a gente coloca que esse meu n aqui pertence a esse conjunto n1 daqui, tá? Eventualmente, se não tiver problema de confusão, né, a gente pode colocar simplesmente xnk aqui, dizer quem que é esse índice daqui também, tá? Então, agora eu vou para o exemplo 4, onde eu vou retomar o exemplo 1, item E, onde essa nossa sequência xn, primeiro era dada com uma cara meio feinha aqui, né? Seno ao quadrado de n μ, mas a gente viu, né, que ela nada mais é do que a sequência de 1 e zeros, né, para n ímpar é 1 e para n par é 0, né, então eu quero tomar exatamente olhar aqui, eu quero olhar para duas subsequências, né, então eu vou pegar o meu n1 como sendo o conjunto dos números pares e o meu n2 como sendo o conjunto dos números ímpares aqui, ok? Bom, então a gente tem duas subsequências, né? A gente tem a xn com n pertencente a n1, que então vai ser a subsequência do tipo onde esse meu índice aqui vai ser sempre da forma 2k, com k pertencente aos números naturais. Bom, se o meu k é par, a gente já tinha visto aqui, né, que vai simplificar, então vai ser sempre seno de π, 2π, 3π, 4π, por aí vai. Então, ele sempre vai ser 0, né? Então, a gente vai ter a sequência 0, 0, 0, por aí vai, né? Então, a gente tem a sequência constante, né? Onde todos são iguais a 1. E quando a gente pegar o n pertencente ao n2, né, que são os meus números ímpares, então a gente vai ter uma subsequência onde o índice vai ser 2k menos 1. E a gente já viu que para quando o meu k é ímpar, né, o seno é 1 ou menos, vai dar seno de π meios, múltiplo de π meios ou múltiplo de 3π meios, então é 1 ou menos 1. Quando a gente eleva ao quadrado, isso sempre vai dar 1. Então, a gente, de novo, tem uma sequência constante, só que agora igual a 1, tá? Então, aqui. Então, a gente tem duas subsequências, uma sequência constante, né? Uma subsequência constante igual a 0 e outra subsequência constante igual a 1. Que, como a gente viu a observação, elas podem ser sequências por si só, né? Mas daí aqui elas estão sendo vistas como as duas subsequências constantes dessa sequência dada, ok? Apresento também um exemplo 5, onde a gente vai ter, de novo, as potências de A, só que agora o meu A é um número menor do que menos 1, ok? E aí eu quero considerar duas subsequências de novo, né? A dos índices pares e a dos índices ímpares, provar que uma delas é limitada inferiormente e ilimitada superiormente e que a outra
é o contrário disso, né? Ela é limitada superiormente e ilimitada inferiormente. Isso tem relação às subsequências, tá? E daí, quando a gente juntar isso tudo numa sequência, o que a gente tem quando o meu A é menor do que o menos 1? Né? Ela é ilimitada inferiormente, porque ela tem uma subsequência ilimitada inferiormente, e ela também é ilimitada superiormente, porque ela tem uma subsequência que é ilimitada superiormente, tá? E, consequentemente, né, ela não tem cotas inferiores e não tem cotas inferiores. A sequência, não as subsequências, né? A sequência não tem cotas superiores nem cotas inferiores, portanto, ela não tem supremo, nem tem ímpio, tá? De novo, eu quero que vocês pensem um pouquinho na resolução desse exemplo, tá? E a resolução dele vai estar num vídeo separado, que vai estar aparecendo o link aqui em cima desse vídeo, e também vai estar na descrição, ok? E para terminar essa parte de sequências, que é uma parte um pouquinho quase de revisão, se for ver o nosso livro-texto, eu deixo 2 exercícios. Um deles que eu quero agora, né? A gente fez nos exemplos a sequência das potências de A com A maior do que 1 e A menor do que menos 1. E aqui como exercício eu deixo quando A está entre menos 1 e 1. E eu quero que vocês provem que ela é uma sequência limitada, tá? Se ela é limitada, então ela tem que ser limitada inferiormente e superiormente, tá? Quero que vocês me digam quem são cotas superiores e quem são cotas inferiores. E aí, né, já que ela vai ser um conjunto limitado, né, ela tem supremo e tem ínfimo. Quem seria esse supremo e quem seria esse ínfimo? Ok? E um exercício 4, pensando um pouquinho nessa questão de fundamentos do cálculo, né, e sequência não é um tema moderno, é um tema que já aparece lá nos primórdios da história. Então, eu quero que vocês pesquisem um exemplo de onde aparece sequências nos primórdios da história, tá? Vocês não precisam trazer um problema e resolver ele, porque tem alguns problemas que são bem difíceis. Eu quero que vocês apresentem um uso de sequências na história pelos gregos, ou, né, antigamente. Bacana? E eu termino o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre... Agora, sim, sobre a convergência de sequências e outros resultados relacionados a isso, ok? As referências continuam sendo as mesmas que a gente tinha, né? Os livros de análise do Elon, né? O Análise Real e um curso de análise. Esse livro aqui do Lima, que eu postei lá no Moodle. O nosso livro-texto. O Neri também, que eu postei lá, que é da UFRJ. Esse do Lima, que é da UFMG, né? E os vídeos, as videoaulas também, tem uma videoaula lá que fala sobre sequências também, né, que vocês podem fazer. Ele já introduz um pouquinho de séries lá, a gente não vai ver séries nesse momento aqui, ok? Então tá, obrigada pessoal, até o próximo vídeo.